maior congresso mundial de nutrologia. E a nutrologia hoje, ela é um marco com relação à medicina. Portanto, a ABRAM é um órgão oficial, com reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica. Portanto, é oficial. Por isso mesmo que ela é exclusiva com relação à outorga de título de especialista. Atualmente, há uma defesa ampla de várias especialidades médicas no que tange a terapia farmacológica anti-obesidade. Nós começamos agora o nosso podcast ABRAM, videocast que está sendo produzido no Centro de Convenções Frei Caneca durante o 28º Congresso Brasileiro de Nutrologia, o maior evento mundial que trata da nutrologia, que traz várias discussões científicas e muita informação. E nós temos agora aqui no nosso estúdio, nada menos que o professor doutor Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, mas dono de um currículo invejável. Preciso ler a colinha, porque eu separei aqui alguns dos pontos desse currículo maravilhoso. Dr. Durval Ribas Filho é médico nutrólogo, fellow da The Obesity Society, é uma entidade americana que concede este título apenas aos mais renomados pesquisadores e cientistas do mundo. Presidente da ABRAM, como eu já havia falado, e precursor de eventos que a ABRAM realiza ao longo de tantos anos e que são sempre muito sucesso, com conteúdos valiosíssimos para os profissionais. Doutor, seja bem-vindo. Uma alegria ter aqui. Obrigado, Gislaine. Obrigado a você, a todos que vão nos assistir. É um prazer, porque você sabe, nós estamos aqui no Congresso Brasileiro de Nutrologia, que é a 28ª edição, lindo, maravilhoso. Hoje se usa o termo instagramável. Exato. Isso, então nós estamos ao longo, lógico, de todo esse tempo fazendo os eventos científicos da ABRAM, não só com um alto nível técnico-científico, mas agora também de acordo com a evolução que se faz necessária. Então hoje o Congresso Brasileiro de Nutrologia, que no passado ele era o maior do Brasil, ele se transformou no maior da América Latina e agora, a partir desse ano, ele é considerado o maior congresso mundial de nutrologia. Veja que evolução fantástica e maravilhosa, né, Gislaine? Tanto é que um pré-evento que a ABRAM organiza para o Congresso, que é o Simpósio Internacional de Obesidade e Síndrome Metabólica, ele inicia trazendo nomes renomados de pesquisadores, de médicos, enfim, palestrantes de várias partes do mundo. Isso também conecta o Brasil, a nutrologia brasileira, a outros países, doutor Durval. Exato, nós tivemos essa ideia de fazer o SIOS, né, Simpósio Internacional de Obesidade e Síndrome Metabólica, junto, como se fosse um pré-congresso. E com isso a gente tem essa oportunidade de trazer médicos renomados do mundo todo, além, logicamente, do Brasil, na área de nutrição médica, na área de nutrologia, e nesse caso mais específico com relação à obesidade e síndrome metabólica, que é a doença hoje no mundo de maior prevalência entre todas as doenças crônico-degenerativas. E ainda sob esse pensamento de fazer com que a nutrologia ganhe cada vez mais espaço mundial, doutor, é que foi criada a World Academy of Nutrology, a WAN? Exatamente. A One World Academy of Nutrology, ela é uma entidade que congrega todos aqueles médicos, profissionais e que têm um grande conhecimento na área das ciências nutricionais, na área da nutrição médica, na área da nutrologia. Esses serão, de certa forma, agregados, porque a academia é justamente isso, né? Ela engloba pessoas que tenham conhecimento um pouco acima da média em alguma área específica. E, nesse caso, nós montamos essa academia, criamos a World, a One, justamente com essa finalidade. E que, felizmente, está sendo um sucesso, porque nós temos hoje palestrantes aqui da América do Sul, da América Latina, que envolve, por exemplo, o Paraguai,
Uruguai, Argentina, o Chile, o Equador e, logicamente, da Europa, como, por exemplo, a Espanha e dos Estados Unidos, que nós temos vários palestrantes dos Estados Unidos. Tudo isso agregados à UAN, a Academia Mundial de Nutrologia. E a nutrologia, que é a responsável por promover a saúde, por prevenir doenças, faz aí uma interface grande com outras especialidades médicas, e ela vem cada vez mais sendo reconhecida assim, doutor, como essa ciência importante para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que a nutrologia hoje, ela é um marco com relação à medicina. A medicina até um determinado tempo, vamos dizer uns 15 anos atrás, no máximo, ela tinha mais um caráter curativo, como sempre, mas de intervenção e não de prevenção. Então, esse lado preventivo, ele ficou um pouco de lado. E a nutrologia, justamente, ela trouxe isso. Ela começou a divulgar. E, aliás, a própria definição, né, que é nutrologia? É uma especialidade médica de caráter clínico que tem a função de fazer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das enfermidades nutricionais que hoje abrange as enfermidades neurometabólicas. Nutro de nutrientes, neuro do sistema nervoso central e autônomo e metabólicas relacionadas ao metabolismo. Então, eu acho que a nutrologia, não por acaso o congresso está cheio, né, com muita gente, muitos participantes, e justamente isso que você falou, de diferentes áreas da medicina. Lógico que, a partir de então, esses médicos, eles estão procurando, inclusive, se tornarem médicos nutrólogos. E, para isso, a Abram realiza o título de especialista em nutrologia. Aliás, falando sobre isso, doutor Durval, a Abram começou, a Associação Brasileira de Nutrologia vem ao longo dos anos aumentando o seu leque, vamos dizer assim, de atuação. Então, hoje a Abram tem cursos de especialização, os cursos nacionais de nutrologia em várias áreas, como saúde da mulher, oncologia e outras áreas. E a Abram também tem curso de pós-graduação para o nutrólogo propriamente, para os médicos que queiram uma pós específica de nutrologia. E a Abram é quem faz a prova de título para os médicos que querem ser também nutrólogos. Sim. Por tudo isso, doutor Durval, qual é o papel hoje que o senhor diria que a Abram tem, ou o peso que a Abram tem nessa área de formação médica? Então, você vê que no Brasil nós temos cerca de 55 especialidades médicas. E dentre as 55, uma delas, que é a número 42, é a Nutrologia Abram, Associação Brasileira de Nutrologia. Portanto, a Abram é um órgão oficial, com reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica. Portanto, é oficial. Por isso mesmo que ela é exclusiva com relação à outorga de título de especialista. Para isso, evidentemente que tem que ter a formação médica em nutrologia. Isso. E é dentro desse contexto que a Abram realiza esses cursos todos, para que, em termos até curriculares, os médicos e médicas tenham conhecimento amplo dessa especialidade e possam prestar a prova de título e obter o que a gente chama de RQE, Registro de Qualificação de Especialista. O especialista, efetivamente, ele tem um número, e esse número é registrado, inclusive, no Conselho Federal de Medicina, para que ele fique um médico nutrólogo, assim como existe em todas as especialidades, não é mesmo? Eu, particularmente, eu também tenho título de especialista em clínica médica pelo Conselho Federal de Medicina e também em endocrinologia pelo Conselho Federal de Medicina, além de nutrologia. Mas nós temos vários colegas que também têm outros títulos. Entendi. E dentro desse contexto, a Abram ocupa esse espaço que constitucionalmente ela é que exclusivamente outorga o título de especialista na área de nutrologia no Brasil.
Dia 15 de setembro foi o dia do nutrólogo. O senhor disse na ocasião que o Dr. Zé Fernandes, que foi o criador da Abram, lhe outorgou ou lhe deixou um legado de seguir fortalecendo a nutrologia no Brasil e fortalecendo a Abram. Hoje, como que o senhor avalia o cumprimento desse legado? Realmente, o doutor José Evangelista. Evangelista, perdão. Isso. O doutor Zé Evangelista e a doutora Clara Sambaqui Evangelista foram as duas pessoas que trouxeram ao Brasil essa ideia de criar uma sociedade que pudesse congregar médicos especialistas em nutrição médica, ou seja, nutrologia. Esse termo é que é nutrição médica. E foi depois que eles estiveram em uma pós-graduação, uma residência médica em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires. E eles viram lá, porque na década de 30, de 40, o doutor Pedro Escudeiro, ele que criou praticamente a importância da nutrição médica no mundo. É da Argentina, doutor Pedro Escudeiro, através da Sociedade Argentina de Nutrição. E o doutor Zé Evangelista e a doutora Clara estiveram lá e observaram a importância que tinha a nutrição médica dentro do contexto da medicina. E eles vieram para o Brasil e criaram em 1973, 74, que depois, em 78, veja, depois de 4 anos, já foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E aí, logicamente, a gente começou, principalmente junto com eles, fazermos uma série de atividades científicas para que, evidentemente, a nutrologia pudesse crescer nos meios médicos científicos. E, graças a Deus, esse legado aí, me parece que a gente conseguiu, até o momento, levar adiante, felizmente, com a ajuda de muitos e muitos amigos que abraçaram a causa, né? A gente fica muito feliz com isso. Uma andorinha só não faz verão. Olha só, a gente precisa liberar o doutor Duval, porque ele tem uma agenda muito extensa aí pelo Congresso, várias palestras. Quais são os principais assuntos, doutor, que serão abordados pelo senhor durante o Congresso? Eu sempre fui muito fã da área de obesidade, síndrome metabólica. E, então, as minhas palestras elas vão focar muito essa parte. E eu também sempre defendi, numa época que quase ninguém defendia, que era a farmacoterapia anti-obesidade. E hoje, devido principalmente novas moléculas que estão aí no mundo todo, houve sim, atualmente há uma defesa ampla de várias especialidades médicas no que tange a terapia farmacológica anti-obesidade. Enfim, mas o meu foco sempre foi mais obesidade, síndrome metabólica, né, que é o que eu normalmente vou aqui fazer algumas palestras sobre isso. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para as pessoas que nos assistem sobre nutrologia e qualidade de vida. Olha, eu posso deixar uma frase que se diz assim: quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Essa é uma frase que eu acho que todos nós deveríamos parar, pensar e refletir. E tem uma outra frase um pouquinho diferente, que diz que a maior meta de um ser humano, o maior ideal, é que a pessoa possa morrer jovem o mais e mais e mais tardar possível. E eu acho que dentro desse contexto, a nutrologia ela está totalmente inserida. Muito obrigada, doutor Duval. Eu que agradeço, obrigado a você e a todos que estão nos assistindo.